Como mantenho a minha vida espiritual? Peço que você compreenda que, ao oferecer respostas para essa pergunta, mas olha, eu não quero mesmo, em hipótese alguma, me dedicar a um exercício de vaidade, de promoção pessoal, de autoengrandecimento. Porque eu julgo que é pertinente eu tratar desse assunto em razão do fato de ser seguido por homens e mulheres que têm afinidade teológica, intelectual e espiritual comigo, que demonstram apreço pela minha vida. E não são poucos os que declaram ser abençoados pelo que eu escrevo e pelo que eu falo. Então, não vejo problema em eu ajudar essas pessoas para as quais eu me julgo querido, de responder essa pergunta que tem a ver com a minha intimidade. E que relaciona-se estreitamente com dois outros campos da minha vida. Eu diria o campo da minha sanidade mental. Se a pergunta fosse como você mantém sua sanidade mental, eu teria que falar sobre a minha vida espiritual. Se alguém me pergunta como que você mantém de pé os seus valores morais, eu teria que falar sobre a minha vida espiritual. E quando eu falo sobre vida espiritual, eu estou falando sobre minha relação com o mundo invisível, que interage com o mundo visível. Eu estou falando sobre a parte mais encantadora do mundo invisível, que é a sua dimensão pessoal. Aquele ser que os filósofos chamam de realidade última. Causa não causada de tudo que foi criado. Eu estou falando, portanto, do Criador infinito e pessoal. Ao tratar do tema da vida espiritual, eu estou falando sobre a preservação do encanto por esse ser. A comunhão mística, sim, íntima, pessoal com ele, chamando para fazer parte da minha vida. Sabe? A ponto de não dissociar nenhum momento de alegria da companhia dele. Como que eu mantenho, veja, a minha própria existência nesse planeta, mas a partir da comunhão com o Deus ao qual eu aprendi a amar por meio do Evangelho de Cristo. Então, a primeira resposta dessa pergunta é que, em última análise, eu não mantenho essa vida espiritual. Eu sou mantido pela graça de Deus. Não sou eu quem persevera nessa busca. É a graça divina que persevera em me buscar. Então, isso é muito evidente para mim. Não estou aqui de retórica. Não quero tirar uma onda de que eu sou humilde. Estou absolutamente convencido que eu só mantenho a minha vida espiritual tomando decisões conscientes porque a bondade de Deus está sobre mim. Olha só, a primeira coisa que me vem à cabeça são as tentações. A minha fragilidade moral, intelectual, espiritual, num mundo tenebroso, num mundo mau, num mundo de bombas atômicas, de ameaças constantes, de guerra, na qual usa-se indiscriminadamente a força. Então, é um deserto
conforme disse Moisés, de serpentes abrasadoras. Esse mundo, a travessia que nós fazemos por esse planeta até a nossa entrada na glória, ela pode ser comparada, é isso que eu estou querendo dizer, a travessia do povo de Israel pelo deserto. Ao final, Moisés diz isso. Nós atravessamos um terrível deserto de serpentes abrasadoras. Então, eu fico a pensar, sendo eu uma pessoa moralmente frágil, por isso Cristo me ensinou a orar. Não nos deixes cair em tentação. E esse mundo, sendo um mundo que não me convida à comunhão com Deus, que milita contra a minha fé, ao que atribuir o meu estar de pé? Só posso atribuir a graça divina. E de uma forma mais específica, o cumprimento ou a resposta da oração do Pai Nosso. Eu peço a Ele, não me deixe cair em tentação, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E Ele responde, não permitindo que eu passe por prova que não seria capaz de suportar. E me dando graça naquelas ocasiões em que estou a um passo de destruir tudo o que construí. Para ali, aquele momento da mais alta fraqueza, provar da fidelidade daquele que se coloca ao meu lado e me sustenta. Então, não posso falar sobre as minhas façanhas espirituais. Eu estou aqui porque, afinal de contas, eu tenho resiliência, sabe? Eu sou forte, sou determinado. Não. Eu não sou páreo para a vida. Eu me lembro da minha época de surfista, que às vezes eu estava dentro d'água me sentindo absolutamente seguro da situação. São os momentos de maior prazer para o surfista. Quando você está dentro d'água e você diz, isso aqui eu domino. Mas sempre me ocorria o seguinte pensamento, contudo, se esse mar crescer, sabe, se as ondas alcançarem um determinado tamanho, eu não darei conta disso aqui. Então, é sobre isso que eu estou falando. Nós estamos nesse oceano. E se não tivermos um Deus que diz, mar aquieta-te, vento cessa, sabe? As ondas da tentação, ou a correnteza do pecado vai tragar a sua e a minha vida. Vai nos destruir, vai nos fazer afogar. Também, meu Deus, eu digo que não sou eu que persevero, mas a graça de Deus em mim, porque não há ser humano que não tenha tentação e que não tropece. E nas vezes que eu tenho tropeçado, eu tenho sentido o perdão divino na minha vida. Então veja, eu digo que é Ele que me sustenta, porque é Ele que me perdoa, que me oferece uma memória sem registro, sabe? Que não esfrega na cara os meus pecados e que me trata no minuto seguinte à confissão como se eu fosse justo, como se eu não tivesse pecado. Chama também de uma forma especial a minha atenção o cuidado providencial divino, sabe? Como que Ele regula as coisas na nossa vida. Os últimos anos, quer dizer, de modo que as circunstâncias não se tornem tais, quer dizer, a ponto de as mesmas arrancarem de nós o que temos de pior ou de introduzir na nossa vida o que é capaz de destruir a nossa comunhão com Deus. Então, isso é um fato. Quando eu faço uma análise
do que vivi nos últimos anos, os sofrimentos que vivenciei, e não estou superestimando as tribulações que eu enfrentei. Só não quero sobre elas falar, porque sobre elas eu já falei em outras mensagens, não quero cansar os que me ouvem. Mas quando você passa por luto, por exemplo, traição de amigos, acidente, meu Deus, roubo, o que eu posso dizer é o seguinte: ele não me poupou do sofrimento. Contudo, todas essas dores exerceram um papel fundamental na transformação da minha vida. Em todas elas houve uma provisão divina que me sustentou na tormenta. E declaro que não passei por sofrimento que não fosse capaz de suportar, em razão da presença da graça em mim. Então, a primeira resposta que eu dou para essa pergunta é que se não fosse a graça divina, eu não teria vida espiritual alguma. E eu destaco 3 aspectos dessa graça divina que me chamam especialmente a atenção. O perdão divino, o socorro divino nas tentações e o cuidado providencial de Deus, desse Deus que regula a vida, de modo que eu não passe por provação que eu não seja capaz de suportar. Quer dizer, provação que destrua o meu ser. Portanto, repito, não sou eu que persevera, mas a graça de Deus em mim. Agora, como essa obra é divino-humana, permita-me falar sobre a parte que me cabe e que considero de fundamental importância para não perder a comunhão com Deus. Então, eu diria que nada tem sido mais importante do que usar o cérebro, do que pensar e raciocinar de modo teológico. Então veja só, eu me propus a responder a seguinte pergunta: como você mantém sua vida espiritual? Então, em primeiro lugar, eu disse que quem mantém essa vida é a graça. Agora, em segundo lugar, eu estou dizendo que o pensamento tem sido de fundamental importância. Aquele pensamento que, quer dizer, aquela espécie de meditação que tem como fundamento o Evangelho. Então, há 5 pensamentos, há 5 ideias, 5 verdades para as quais eu remeto minha mente diariamente, que me impedem de enlouquecer, que mantêm a minha sanidade mental, minha vida moral e que fazem parte, portanto, da minha vida espiritual. A primeira delas é o seguinte: é que a graça divina sempre me oferece a possibilidade do recomeço. Então, há dias que o meu raciocínio é o seguinte, e esse raciocínio é devastador, especialmente quando você está na minha idade. Desperdicei oportunidades. Cometi erros. Deixei de vigiar. Faltou domínio próprio em tais e tais situações. Destruir o que tinha em mãos. Qual o pensamento que me ocorre? Que nessas horas é da vontade de Deus que eu pare para considerar o que sobrou, o que eu ainda tenha em mãos, de modo a oferecer a Ele e suplicar que Ele multiplique aquilo que eu não fui capaz de destruir. Sabe? Então, são recomeços diários. Sempre pensando assim, olha, repito, o que sobrou? Então, a partir disso, eu vou reconstruir a minha vida, porque é inimaginável
que esse Deus de bondade revelado por Cristo queira que eu passe os próximos anos da minha vida a tão somente lamentar, estando Ele, portanto, a me oferecer a oportunidade de sair vitorioso onde um dia eu fui derrotado. Então, o primeiro pensamento é esse. Hoje é o dia do recomeço. E para ele eu tenho fundamento teológico. Que a Bíblia fala muito sobre esse Deus que refaz o vaso. Segundo pensamento. Cristo é doce. Cristo é misericordioso. Cristo é gracioso. Não tenho relação de amizade igual ao que eu tenho com Ele. Como que isso opera? É um segredo, assim que eu diria. Eu não tenho como mensurar o que isso representa para a minha vida. De me sentir vil, sujo, egoísta, displicente, malandro. O coração fica moído de tristeza. E eu perceber ao meu lado um Cristo que não rejeita um coração quebrantado. Portanto, invariavelmente também, quando eu me sinto culpado, eu considero o fato de que Jesus é amigo dos pecadores, que Ele não rejeita o contrito de espírito, que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus, e bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, quando o meu choro é o choro da percepção da minha bancarrota moral e espiritual, eu invariavelmente eu tenho ao meu lado um Cristo que acolhe, que nessas horas jamais trata com severidade o que foi moído pela lei, pela consciência, sabe? E muitas vezes até bem pela instituição religiosa, que usa a Bíblia para nos matar, o que exige que Cristo se interponha entre nós e a instituição, virando-se para você e para mim, a fim de perguntar: ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno, agora vá e não peques mais. Terceiro pensamento que me ocorre é que a providência divina é boa. Então é claro que muitas vezes eu sou movido a orar porque tudo ficou muito difícil. A dor foi aguda. A notícia inesperada me fez chorar. Nessas horas, eu também trago à minha memória o fato de que não há espaço para eu reclamar com Deus, porque no lugar dele eu não faria melhor. A história está nas mãos de um ser benevolente. Ele cuida de mim, diz o Salmo 23, por amor do seu nome, pelo zelo que ele tem pelo seu próprio nome, que consiste na revelação que ele fez de si mesmo a nós. E ele tem tamanho zelo por essa revelação que ele lida conosco de modo a jamais nos decepcionarmos com ele. Então, isso tem sido fundamental. Você está entendendo o ponto? Eu estou querendo dizer que ninguém vive o cristianismo sem usar o cérebro, que faz parte da nossa vida espiritual pensar espiritualmente. Pensar a partir da razão iluminada. Sabe, do espírito, vamos assim dizer, que rege a mente do verdadeiro cristão, da sua propensão mental. Existe essa coisa do espírito da mente. Sempre que tratarmos do tema da epistemologia, da teoria do conhecimento, nós temos que pensar nas propensões da mente. O que leva a mente numa determinada direção, a pensar de uma determinada forma.
E quem é cristão tem sua vida intelectual regida por um princípio. E o que eu estou querendo dizer, portanto, é que é condição indispensável para a preservação da nossa vida espiritual usarmos a mente. Uma cabeça teologicamente esclarecida. E o que eu estou querendo dizer que tem sido essencial para mim, primeiro, quer dizer, crer no recomeço, crer que esse Deus refaz o vaso que foi destruído nas suas mãos. Segundo lugar, tem sido fundamental para mim crer num Cristo doce, sempre que eu estou assim humilhado pela lei, eu penso que tenho ao meu lado alguém disposto a enxugar minhas lágrimas e a dizer, estou aqui contigo para você recomeçar. Você caiu, mas não precisa voltar ao sopé do monte, sabe? Nessa escalada. Levante-se aí do exato ponto onde você tropeçou. Também eu trago à minha memória o fato de que a providência é boa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, ponto final. E nisso eu creio. Em quarto lugar, outra coisa que eu faço é trazer à minha memória a verdade insofismável de que a vida sem Cristo é um horror. Qualquer tentação de me afastar ou de converter Cristo a mim, ou de tornar o caminho mais largo e as coisas levianamente mais fáceis, qualquer tentação de julgar que dá para viver sem Ele, sabe, me leva a fazer o seguinte contraponto. Qual é a alternativa que a vida me oferece? Quem pode me oferecer o que eu encontro em Cristo? Viver para quê? Para quem? Diante de quem me curvar? Quem é digno de ocupar o lugar do meu Criador na minha vida? E qual é o sentido, por mais poder, visibilidade, o sexo, o que for que eu tenha, qual é o sentido de buscar uma felicidade, sabe, num mundo que não me oferece resposta para o processo inexorável de envelhecimento dentro do qual eu me encontro, você se encontra. E a morte que pode alcançar a sua e a minha vida a qualquer momento. Então, qual é o pensamento que eu trago? É o quarto pensamento que eu digo que tem me sustentado. É a resposta do apóstolo Pedro para o Senhor Jesus. Pessoas estavam abandonando a Cristo por causa do conteúdo da sua pregação. Quando elas pararam para prestar atenção no que Cristo pregava, elas falaram, não faz sentido continuar com ele. Aí Jesus vira-se para os seus discípulos, seus amigos mais íntimos, e pergunta, e quanto a vocês, vocês também querem se retirar? Ao que Pedro toma a palavra por todos e diz, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, essa é uma convicção inabalável. Só nele eu tenho palavras que atendem à minha demanda pela eternidade. O desejo de transcender a minha mortalidade, a minha finitude. Sabe, de transcender a minha fraqueza. E alcançar glória, honra e incorruptibilidade, como diz o apóstolo Paulo. E o quinto pensamento que me sustenta. Eu estou querendo dizer o seguinte, que para manter a nossa vida espiritual, nós temos que usar o cérebro. E o quinto pensamento que me sustenta é o seguinte, não há nada mais belo do que o Evangelho, do que o mundo apresentado pelo Evangelho. Então esse é um diálogo que eu mantenho comigo mesmo. É essencial para que você sobreviva espiritualmente, que você pratique a arte do solilóquio,
que você converse consigo mesmo. E eu estou aqui apresentando para você matéria-prima de um diálogo que você deve manter com sua própria alma. Olha, vamos recomeçar. Porque essa graça não cansa, ele não desiste de me amar. Sabe, outro diálogo, não é possível que Cristo seja transformado no diabo da minha vida. Nos evangelhos, sempre ele trata com graça os quebrantados de coração. E se ele fez por outros, ele vai fazer o mesmo por mim. A providência divina é boa, eu não posso duvidar disso. Antônio, no lugar de Deus você faria melhor? Não. E outro diálogo que eu posso manter comigo mesmo é que a vida sem Cristo é um horror. Sabe, se eu não estou procurando a Cristo, eu estou procurando o quê? Eu estou trabalhando para quem? O que espero? Extrair daquele a quem eu estou servindo, quando esse não é o meu Criador. Não é o Pai que Cristo revelou. E, por fim, não há nada de mais belo. Não há nada de mais belo que eu possa encontrar na vida do que o Evangelho, o mundo do Evangelho. Porque não é apenas que eu estou fugindo do horror desse mundo, de morte, de miséria, de pecado, de injustiça. Aquilo com que me deparo e que se me apresenta como alternativa é encantador. Ora, não é encantador você saber que o Deus que existe, na verdade, é um Pai que nos ama de modo tão ardente que enviou seu Filho para esse planeta, para se revelar a nós. Não é alguma coisa de extraordinário saber que esse Pai, no seu amor ardente, ofereceu seu Filho em sacrifício. Que nós vivenciamos as nossas mortes, as nossas perdas, o nosso luto, mas não podemos nos esquecer que o Criador não é, veja, um espectador passivo do que ocorre. Ele é visto no coração da história, provando nudez, tortura, sofrimento indizível e morte. Não se esqueça que a morte de Cristo foi uma morte não apenas biológica, física, foi espiritual. Ele viu o rosto do Pai se apagar. Deus meu, por que me desamparaste? Tudo isso porque ele nos amou. Então, o mundo que se me apresenta como opção para esse espetáculo de horror que nos é apresentado por esse planeta é um mundo que encanta. Não é que eu estou indo para o que eu posso ter num universo onde eu poderia pensar em alguma coisa melhor. O problema é o seguinte com o cristianismo é que, quando eu conheço a sua mensagem, eu não consigo conceber nada mais exaltado, mais lindo, mais encantador do que o Evangelho. Porque se eu fosse inventar uma resposta que me satisfizesse, que enxugasse minhas lágrimas, aplacasse o meu sentimento de orfandade, olha, na verdade é o seguinte, eu não seria capaz de criar um evangelho, mas vamos dizer o seguinte, que se eu fosse capaz, era esse o mundo que eu criaria. É aquilo, né? Alguém já disse que só um Cristo para inventar um Cristo. É claro que nenhum de nós seria capaz de conceber a esperança do evangelho. Por isso que o próprio evangelho diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É inconcebível, porque vai de encontro ao senso comum. Está para além da razão. Nós jamais poderíamos imaginar, conceber um Deus que enviou seu único filho, que morreu por nós, que nos oferece um perdão completo, que nos introduz na vida eterna num estado de eterna bem-aventurança, no qual nós estaremos livres do pecado, da morte, do ódio, e num país, num planeta, num mundo, num universo, onde o sol será a glória de Deus, de tão presente, de tão real, que ele será para o seu povo. Porque a partir daquele tempo, daquele dia que as portas da Nova Jerusalém se abrirem,
entrarmos nessa nova fase da história da humanidade, nós não veremos mais Deus por meio algum. O conhecimento não será mais mediato, será imediato. Nós o veremos face a face. É a chamada visão beatífica. Agora, terceira resposta para essa pergunta: como você mantém sua vida espiritual? Eu disse, portanto, que não sou eu que busco a Deus, é Deus quem me busca. Se não fosse a graça, eu não teria vida espiritual alguma. Então eu falei sobre a graça que perdoa, a graça que me dá força nas tentações, a graça que cuida providencialmente da minha vida. Portanto, não sou eu quem persevera, mas a graça que persevera em mim. Depois eu falei sobre a reflexão teológica, o ato de usar o cérebro, de parar para pensar. E apresentei 5 pensamentos, 5 doutrinas, 5 verdades que nós devemos regularmente trazer à nossa memória a fim de mantermos a nossa vida espiritual. Então eu falei sobre pensarmos na possibilidade sempre do recomeço, depois de percebermos que alguma coisa ou outra foi destruída por nós. Eu também falei sobre o dever, a necessidade imperiosa de pensarmos sempre num Cristo que sempre é amigo do quebrantar de coração, seja qual for o pecado que você tenha cometido. Se você está experimentando aquela dor do coração proveniente da culpa, você tem ao seu lado um Cristo que o trata com amor. Então não considere impuro aquele que Deus purificou, você mesmo. Não trate com severidade aquele que Cristo não está tratando com severidade, você mesmo, repito. E em terceiro lugar, eu falei sobre a providência, que nós temos que trazer à memória que a providência é boa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Acabou. Essa é a nossa filosofia de história. Deus regula tudo em favor da felicidade dos seus amados. Eu também disse que nós devemos praticar um ato de terrorismo contra a nossa própria alma. Sim, usar o raciocínio de Pedro. Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pense na alternativa. Nas horas das mais agudas tentações, nas horas em que você sentir que Cristo está pedindo de você o que lhe é muito caro, uma renúncia muito radical, pense na alternativa. Viver para quem? Sabe? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, disse Moisés. Sabe? É isso. Contar os nossos dias, 80 anos por aí, num mundo incerto, que nos leva inexoravelmente, portanto, para a morte. E disse também que um quinto pensamento é que o Evangelho é extraordinário. Não é apenas que estamos fugindo de um inferno, lugar para onde estamos nos dirigindo. Está para além do sonho mais belo, mais profundo, mais exaltado que poderíamos ter, do ponto de vista de um mundo capaz de nos tornar felizes. Agora, em terceiro lugar, eu diria o seguinte, que nós precisamos conscientemente buscar a companhia de Deus. Então, um lado é pensarmos bem. Agora, o outro lado é vivermos bem. Um lado envolve a meditação. O outro lado envolve o desejo ardente de não apenas ter contato com a palavra de Deus, mas ter relação íntima com o Deus que se revela na sua palavra. Então tem horas, e recentemente eu disse isso para pessoas que eu amo muito, às vezes a dor é tamanha que não basta pensar bem. Nós carecemos de uma experiência mística, dessa proximidade. Sabe? Que é como o apóstolo Paulo experimentou, Cristo se colocando ao seu lado, no momento da mais alta provação, com ameaças de morte para tudo que é lado. E ali dizer, não temas. É isso.
É o Deus que se coloca ao seu lado, sabe? E você sente o calor dessa presença bendita, que encoraja, que nos faz olhar para além das grossas nuvens escuras da vida, sem querer dar aqui uma de poeta, sabe? Que nos faz divisar o invisível, esperar contra a esperança. Então, o que lhe cabe fazer? Olha só, o que eu faço? Vamos lá, o que eu faço e o que eu sugiro para você? Eu me dou muito bem com o exercício espiritual de orar andando. Eu tenho o privilégio de morar num lugar bastante calmo, muita mata. Eu moro numa região de Mata Atlântica, perto de uma reserva florestal, a 15, 20 minutos do mar. Aqui tem muita área verde. E quando eu não oro aqui, eu oro no mar bem cedo, com a praia vazia. E oro andando. Em geral, eu gasto 1 hora nesse exercício, andando e conversando com Deus. E eu divido a minha oração, como se eu estivesse num culto, num templo, numa liturgia. Quer dizer, eu começo com adoração, eu adoro a Deus pelo que Ele é, eu confesso os meus pecados a Ele, eu o bendigo pelo que Ele faz e apresento a Ele a minha súplica. Então, são 4 momentos diferentes dessa comunhão com Deus por meio da oração. Adoração, confissão, ações de graças e súplica. E eu faço isso andando, repito, em ruas desertas aqui do bairro onde eu moro, com muita árvore, na beira do mar. Agora, você pode funcionar bem sentado, ou de joelhos, sei lá, trancado no seu quarto, como Jesus menciona no Sermão da Montanha. O importante é que você encontre o modo que lhe é mais agradável de passar esse momento com Deus, que não precisa ser 1 hora, sabe? Quer dizer, que você passe na presença dele o tempo que lhe for possível, sabe? Você sabe que nós não precisamos orar muito para sermos ouvidos. Se tivermos que orar muito, é porque nós desejamos a presença dele, mas não para arrancarmos dele aquilo que julgamos que ele só nos dará se nós suarmos muito no momento de oração. Sabe? Então, esse não é o Deus do cristianismo. O Deus do cristianismo, insisto no ponto, é descomplicado. Então, orar. Assim, se você me perguntasse, Antônio, como é que você mantém sua vida espiritual? Eu diria, por meio da disciplina da oração, que é alguma coisa que me acompanha há 42 anos. Segundo lugar, é um outro modo de orar, porque eu sinto que eu preciso compensar o momento de contato com a natureza, em espírito de oração, com aqueles momentos em que eu estou literalmente em casa, dentro do meu quarto, com esse livro aberto, de modo a extrair dele o conteúdo da minha oração. Eu leio e, à medida que alguma coisa salta do texto, eu transformo a verdade que emergiu em conteúdo da oração. E essa verdade pode ser alguma coisa que me leve a adorar a Deus, a confessar meus pecados, algo que me leve a agradecer a Ele pelo seu cuidado providencial pela minha vida, ou alguma súplica, algum pedido que eu tenho a fazer pela minha vida, pela vida de pessoas que me amam, pela igreja, pelo meu trabalho, pelo meu país. Tá bom? Então é isso. Eu chamaria de leitura meditativa, contemplativa, em espírito de oração da Bíblia. Em terceiro lugar, eu congrego. Nesses 42 anos de vida cristã, jamais deixei de congregar. Nunca me vi afastado da igreja. Então, aí, a saída não é você buscar a igreja mais próxima da sua casa, porque isso pode ser um tormento para você. É próximo, mas é um inferno. É próximo, mas você não é alimentado. É próximo, mas não tem transcendência. É próximo, mas o pastor é um incompetente, preguiçoso, que não tem interesse em preparar suas mensagens, o culto é horroroso, a igreja está assim, envolvida com política partidária, enfim. Agora, procure encontrar um cantinho aí para você congregar. Sabe? E não precisa ser um templo.
O importante é que você esteja na companhia dos seus irmãos na fé e se reunindo com eles regularmente para prestar culto a Cristo. Isso é de suma importância. Outra coisa também é encontrar Cristo nos irmãos. E eu faço isso regularmente. O coração fica apertado, eu procuro aqueles irmãos que há muito tempo Cristo usa para se revelar a mim. Eu diria o seguinte, é você procurar esses irmãos a fim de encontrar Cristo neles. Eu tenho alguns, não são muitos, mas são aqueles em cuja presença Jesus se revela a mim de uma forma muito amável. Você precisa encontrar esses amigos, essas amigas. Gente com quem você possa falar sobre tudo. Sabe? A começar pelas suas fantasias, pelo exercício da imaginação que o leva a pensar numa espécie de prazer que nem sempre é possível, que pode trazer dano para a sua alma. Isso existe. Olha, outra coisa também central para mim é a leitura de bons livros. Olha aqui. Ter sempre bons livros na mão. Esse aqui, coincidentemente, eu peguei esse aqui, que eu reputo que é muito bom, do Tim Keller, mas aqui, olha, eu não sei como é que seria se eu não tivesse, desde o início da minha conversão, separado sempre um pedaço do meu salário para comprar bons livros. E eu não estaria dando a você as respostas que eu estou oferecendo hoje se não fosse por meio da influência desses homens e mulheres extraordinários que fazem parte da história da Igreja de Cristo. E outra coisa que eu uso muito, olha, as respostas são em número maior do que as que eu estou apresentando a você nesse vídeo. Mas deixa eu incluir uma, entre outras, que me é muito especial, que é o uso da música. Eu tenho uma lista de músicas que, quando tocam, me santificam. Comunicam esperança ao meu coração, tornam o pecado feio, a justiça bela. Sabe? E eu poderia mencionar vários, mas talvez nenhum compositor exerça esse papel santificador na minha vida como o músico alemão Johann Sebastian Bach, nosso irmão na fé. Você precisa não necessariamente ouvir Bach, mas ouvir aquele tipo de música. Está lembrado lá da experiência, está me vindo agora, da experiência de Saul, que quando Davi tocava, o espírito maligno saía de Saul. O papel da música é esse, acalmar a mente a fim de possibilitar a influência do espírito. Então a música tem sido muito importante na minha vida. Bom, gente, conclusão de tudo, é isso que eu vou ler agora para você. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, estou certo disso. Ele começou, é uma obra boa, ela é excelente, ela envolve a minha salvação e, em conexão a isso, a glorificação do nome de Deus. Ele começou essa obra e haverá de concluí-la. Ele decidiu tornar a você uma obra de arte, para o encanto do coração do seu Criador, para que aqueles que mantenham contato com você se encantem com a beleza de Cristo em sua vida. E ele não vai voltar atrás, porque essa obra está estribada num plano eterno. Porque o amor que ele tem por você é antigo. Por isso que eu diria que no final todos vamos cair de joelhos e celebrá-lo pela perseverança da sua graça em nós. Vamos orar, Pai Santo. Não há outra vida a se viver. Nós louvamos o teu nome porque a opção que nos resta é absolutamente encantadora.
E nós o agradecemos por essa compreensão. E pedimos a Ti que o Senhor venha agora com o Teu Espírito, sabe? Para passar essa navalha da graça no nosso coração. Circuncida o nosso coração. Concede-nos um coração ardentemente disposto a Te buscar, Senhor. E a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pelo Teu cuidado providencial. Pela vitória sobre as tentações, Senhor. Ó Deus, pelo perdão de pecados. Te agradecemos, Senhor, por podermos adorá-lo na beleza da sua santidade. Mantenha a nossa vida espiritual, Senhor. Que nada roube de nós o prazer da Tua companhia. Em nome de Jesus, Senhor. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Espero que o vídeo de hoje tenha feito muito bem a você. Olha só, permita-me dizer aqui, notícia boa, o meu canal está batendo todos os recordes de crescimento. Sabe? Eu nunca vi tanta gente assistir os vídeos do meu canal de YouTube. Eu estou realmente comovido com os resultados. O YouTube me manda relatórios diários e eu só posso agradecer a Deus, porque parece que estamos vencendo o cancelamento. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu peço que você me ajude nesse trabalho, porque eu só estou conseguindo porque tem gente me apoiando. Uma ajuda de grande valor é você se tornar membro do canal. É diferente de você ser inscrito no canal. O membro, ele colabora de alguma maneira, e permitindo assim, portanto, que eu mantenha esse ministério de ensino. E também, caso você queira contribuir, tem o Pix do Palavra Plena, que é esse meu ministério de ensino, como eu chamo, que é o palavraplena@gmail.com. Esse é o Pix, palavraplena@gmail.com. E divulgue os vídeos. Isso é de grande ajuda, coloque nas suas redes sociais, tá bom? E assim nós vamos disseminando o Evangelho de Cristo. Olha, não diria que eu sou portador do monopólio da verdade. Nem eu, nem você. Agora, seria nada razoável dizer que não há muita mentira sendo proclamada por aí. Que é possível a verdade ser proclamada. E esse é o nosso propósito, com muita imperfeição. E por isso que, juntos, nós vamos conseguir romper essas barreiras que impedem o Evangelho de Cristo, com toda a imperfeição da nossa mensagem, mas o Evangelho de Cristo, de chegar à vida de gente preciosa. É isso. Que Deus o abençoe e o guarde, tá bom? Que ele lhe conceda cada vez mais graça de manter a sua saúde espiritual. Fique com Jesus.